Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? É, bom, todo mundo deve estar resolvendo bastante problemas, né? Essa semana, bastante problemas de SQL Server. Os problemas bons são aqueles bem difíceis, bem tenebrosos, bem complicados de resolver, né? O problema bom é aquele que você sonha, né? Uma vez eu tinha assistido um curso de SQL Server, de Performance Tuning, e no final do curso estava voltando para casa com o Waze e eu comecei a ver Sort Warning no Waze. É coisa de louco, né? Coisa de de cara doente. Enfim, vamos lá. Eu queria falar aqui hoje com vocês sobre. Vou fazer esse vídeo aqui em duas etapas, tá? Duas fases. É, eu queria falar aqui com vocês hoje sobre Window Function. É, isso foge um pouco do que eu costumo falar bastante de infraestrutura, né, de clusterização, esse tipo de coisa. Mas aqui eu queria fazer um parênteses sobre desenvolvimento, né? Isso aqui é quase um módulo de treinamento oficial da Microsoft que eu costumo passar. Normalmente antes de fazer o PowerPoint eu passo esse exemplo, faço essa demonstração aqui para o pessoal e aí depois eu passo o módulo oficial da Microsoft, né? É, por que eu gosto muito? Isso aqui eu tirei lá do Simple Talk e também peguei algumas ideias do blog do Fabiano. O crédito aí tá aí em cima, tá? Por que eu gosto particularmente desse exemplo? Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito visual. Então, quando eu enxergo os comandos funcionando, eu consigo entender melhor. E qual que é a ideia da window function, né? Da função de janela? A ideia é a mesma que assim, a evolução é a contínua evolução do SQL em si, né, da linguagem SQL em si. Estou falando de SQL ANSI. É pensar em set based, pensar em grupos, pensar em um conjunto de dados ao invés de pensar linha a linha, certo? Ah, eu noto, eu percebo que para os alunos existe uma pequena dificuldade com esse tema, porque isso aqui força você a parar de pensar proceduralmente e faz você começar a pensar set-based, faz você começar a pensar em grupos, em janelas, digamos, por assim dizer, né? Daí o nome de janela, né? Não tem nada a ver com o sistema operacional isso, tem a ver com a operação em si que estamos fazendo. A gente tem função de agregação, a gente tem função escalar, a gente tem função de janela, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês o início deles, tá? Isso aqui nasceu no SQL Server 2005, não foi melhorado, não foi nada no 2008, 2008 R2 tipo, ficou igual. No 2012 teve uma considerável melhora, digamos assim. Ganhamos mais funções e ganhamos suporte a outras palavras-chave dentro das funções que a gente já tinha. Eu vou entrar no detalhe do 2012 para cima no segundo vídeo. O primeiro vídeo é só especificamente sobre 2008, 2005, tá? Qualquer comando que você tente aqui num 2005, num 2008 vai funcionar, tá? Eu tô usando uma instância do Azure, uma instância minha simplona. Isso aqui é um negócio bem simples, bastante tranquilo. E assim, essa tabela essa tabela é simplesmente uma simulação, digamos assim. Opa, desculpa. No master não, né, Marcelo? Isso aqui é simplesmente uma simulação de alguns imóveis, por assim dizer, tá? É, é absurdamente fictício, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a realidade em si, mas dá para a gente ilustrar bem o que está acontecendo. Eu estou criando aqui então uma tabela de vendas regionais, Regional Sales, e aqui eu estou colocando alguns dados dentro dela, tá? Aí a gente tem 16 linhas. Dentro dessas 16 linhas, o que eu tenho? Eu tenho o grupo de venda, por assim chamar continente, tem o país, que é Estados Unidos, Canadá, o país dentro daquele grupo, e eu tenho o valor total de venda anual, ok? Bom, função básica, a sintaxe básica da função de janela é a seguinte: eu tenho uma função qualquer, certo? Estou fazendo meu select lá, isso aqui é uma coluna do meu select, tá? Tenho uma função qualquer, já vamos chegar nas que existem. Over. Quando você enxergar um over dentro de um código, você sabe que tem uma função de janela, uma tentativa de janela lá dentro, certo?
Então, esse que é o diferencial das outras funções. Existe um over. O over é o que está determinando a janela principal aí, nesse caso. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um over, posso ou não ter um partition by. Tenho uma ordenação, porque a janela precisa de um primeiro e um último valor. Tenho linhas e o range geral. Essa última parte, o frame, né, digamos assim, ou moldura da janela, isso entrou no SQL Server 2012, tá? Isso não existia no 2005 e no 2008, tá? Antes do 2005, a gente para chegar no resultado que esse cara aqui alcança, era muito complicado. A gente tinha que fazer union, tinha que fazer cursor, tinha que fazer o caramba 4 para fazer o resultado que a gente queria, para chegar no resultado que a gente queria. Então a gente tem simplesmente aqui como demonstração todas as funções juntas, ok? Bom, então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho os dados da minha tabela, Regional Sales, tenho o grupo, o continente, por assim dizer, o país, o valor de venda anual, e aqui eu tenho minha primeira função de janela, row number. Essas funções aqui, normalmente, o que tentaram fazer é ser parecido. O que tentaram fazer aqui é ser parecido com a língua falada, com o inglês. Então, row number, como vocês mesmos podem deduzir, vai trazer o número da linha, certo? O número da linha, Marcelo, em cima do quê? O número da linha em cima da ordenação. Número da linha em cima da ordenação, certo? Só que esta ordenação tem que ser por alguma coluna, especificamente. Essa coluna vai ser vendas anuais de maneira decrescente. Ou seja, pega vendas anuais, ordena do maior, do cara que mais vendeu, para o cara que menos vendeu, certo? E aí você traz para mim um número aleatório, row number, ok? Row number, tá lá. Tá trazendo aqui. Então eu tenho o meu primeiro row number, pode ver que aqui está ordenado, você consegue ver a ordenação desse cara aqui, a primeira ordenação desse cara aqui. 3.200, 3.200, 1, 2, certo? 28.000, 3.200 não, 32.000, né? 28.000, 28.000, 22.000, por aí vai, certo? E aí eu tenho um número de linha para cada valor. Vocês conseguem perceber que ele não está, como é que eu posso explicar isso? Ele não está ele está considerando empates, né, como valores diferentes. Mas o que garante, ou quem é o SQL Server acha que é, né? Por que ele está falando que esse 32.000 é diferente desse 32.000? Por que esse cara é 1 e esse cara é 2? Não é, na verdade, né? A gente simplesmente, o SQL Server simplesmente está considerando que é, mas não necessariamente é. O que está acontecendo aqui é, a função row number é uma função não determinística, ou seja, pode variar, ela não tem um resultado que sempre vai ser este mesmo. Porque aqui pode ser o 32.000, aqui ele pode considerar essa 1 e essa 2 e pode inverter depois, certo? Então, assim, isso é uma função não determinística, ok? Bom, rank. Rank é uma outra função interessante. Deixa eu tirar esse zoom aqui, voltar para dar uma limpadinha. Rank é uma outra função bastante interessante. O rank vai fazer digamos assim, uma classificação, né? Isso aqui a gente pode chamar essas 4 funções aqui de funções de classificação. Vai fazer uma classificação baseada no valor que eu estou colocando aqui dentro. Olha só. E aqui ele vai considerar os empates, os ties, né, digamos assim. Então, a gente pode falar que o rank é, sim, uma função determinística. O que está acontecendo aqui no rank? Eu estou ordenando, toda a ordenação aqui de todas as funções é annual sales, tá? Então, assim, eu tenho o valor 1 para o primeiro, que é o 32.000. Tenho o valor 1 também para o segundo, só que na realidade é igual ao primeiro, então o valor dele continua sendo 1. Ok? Aí eu tenho aqui um pulo, certo? Esse pulo
em inglês eu posso chamar ele de gap. Conseguem perceber que esse gap está acontecendo porque isso aqui, entre aspas, enorme, deveria ser um 2, mas é um 1. Então eu teria 1, 2 e 3. Na realidade, eu tenho o 3 direto. O rank faz isso. O rank gera gaps. Se você tiver algum valor igual, ele vai gerar gaps, ok? A função que não gera gaps é o denseRank, esse carinha aqui. O que acontece? Eu tenho 1, 1 e 2, certo? Mas não necessariamente é a posição dele dentro do meu result set todo, tá? Aí depois eu tenho outro 2, que vai ser igual, né? Porque é 28.000, 28.000, 28.000. Aí depois 3, 3, 3, por causa dos valores. E, aí, e aqui no caso do rank, eu tenho 5, 5 e 5, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre o rank, o basic rank, né, e o dense rank. A geração de gap e por que eles são determinísticos. Tranquilo? A gente tem uma outra função não menos importante. Minto, menos importante. Não uso essa função para quase nada. Anytile. E aí você coloca um valor dentro desse anytile. Esse anytile vai criar, digamos assim, grupos de acordo com o número que você coloca aqui dentro. Neste caso, ele vai criar 3 grupos. Aí eu tenho aqui primeiro grupo, segundo grupo e aí terceiro grupo. Utilidade disso, nesse exemplo, quase nenhum. Utilidade disso, sei lá, numa sala de aula, começa a ficar interessante. Se eu tiver uma lista de alunos, sei lá, tenho 30 alunos na minha sala de aula e quero dividir eles em grupos. Quero dividir meus 30 alunos em, sei lá, 7 grupos. Coloco o anytile 7 lá, ele vai dividir em grupos. Todo mundo que está no grupo 1, todo mundo está no grupo 2, 3, e aí você ordena por alguma coisa. Ordena por alguma coisa aqui, sei lá, por número, por nome, por sobrenome, ordena por o que você quiser. E o anytile vai fazer esse trabalho para você, ok? Bem basicamente é isso. Essas são as funções de classificação dentro das funções de janela. Posso ter também uma ordenação diferente, certo? Lembra que tem order by fora também. Só que fica uma salada gigantesca. Conseguem perceber? Funciona. Esse result set é sintaticamente, conceitualmente correto. Ele funciona. Só que ele traz essa zona toda aqui. Eu pedi para ele ordenar primeiro por continente, certo? Ele vai ordenar alfabeticamente por continente e depois ordenar por país, certo? Ele ordena. Aí ele traz para mim as classificações que eu pedi aqui, certo? De anytile, de dense rank, de basic rank e de row number, ok? Vamos começar a definir as janelas aqui, para ficar um pouco mais interessante. Lembra que eu tenho o over, vai definir a minha janela principal, certo? E aí eu tenho o partition, que vai começar a definir partition ou particione por ou, vou traduzir mais livremente ainda, divida por. Como assim divida por, Marcelo? Minha janela agora, olha só, foca na sintaxe. Olha só, row number over, certo? Então, esse over continua se relacionando a um order by. O order by de annual sales do maior para o menor, ou seja, ordena pro maior, do maior cara, do cara que vendeu mais para o cara que vendeu menos. Beleza, essa continua sendo minha janela. Essa continua sendo primeira e última linha da minha janela, certo? Perfeito. Só que você vai subdividir todos os grupos por sales group. Ah, interessante. Então quer dizer que por continente, para cada continente eu vou ter uma janela. Exatamente. Como eu tenho 3 continentes nesse result set, nessa tabela gigantesca aqui, eu vou ter 3 janelas por resultado, por coluna. Olha só. Vou descer um pouquinho aqui. Presta atenção só no row number, tá? Eu tenho aqui minha primeira janela, que é meu primeiro partition by aqui. Opa. Aí eu tenho minha segunda janela. Segundo aqui. E aí eu tenho minha terceira janela aqui, certo? Isto aqui tudo é minha terceira janela. Isto aqui tudo é minha segunda janela. E isto aqui é minha primeira janela, ok?
Então, olha só, row number, né? Lembra do row number, o order by dele? O order by dele era do annual sales do maior para o menor. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e sexta linha. Lembra do não determinismo, né? Do não determinístico. Olha só, valores iguais aqui. Aí, lembra do basic rank? O basic rank é o cara que eu vou ter o gap, certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Acabou minha janela, certo? Aí eu tenho o Dance Rank, que é o cara que não deixa gap. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Porque o valor que repete é o último, né? Então, aí eu tenho o Anytile. Anytile era para dividir em 3 grupos iguais. 2 elementos, 2 elementos e 2 elementos. Ué, eu tenho seis países, 6 países, divide por 3. Cada grupo vai ter 2 elementos. Perfeito. Esta aqui, então, é minha primeira linha. Primeira linha, né? E esta aqui, bem aqui embaixo, é minha última linha. Perfeito! Espero que tenha ficado claro esse conceito do particionamento em si. Não é nada de particionamento de tabela, não é nada disso, de infraestrutura. É o particionamento dos dados que estão sendo retornados como o meu result set. Perfeito? Muito bem. Aí, logo depois que acabou essa minha primeira janela aqui, olha só. Logo depois que acabou minha primeira janela, eu tenho. Lembra que eu tinha esta? Tenho esta. Tenho partition by sales group, certo? Então eu tenho esta janela aqui também, certo? Olha só, está recomeçando, né? O row number, ó, 1, 2 e 3. Não está recomeçando. A minha janela está acabando aqui e aqui está começando outra janela. Aqui está terminando e aqui está começando outra. Tranquilo? Olha só, 1, 2, 3 e por aí vai. Beleza? Aqui eu tenho uma repetição, né? Lembra do rank, do basic rank, do dance rank? O rank normal, ele vai pular, então ele vai gerar um gap. Olha só, 5, 5 e 7. O dance rank não vai gerar o gap, 5, 5 e 6. Beleza? Tranquilo, né? Claro, são 7 elementos no continente Pacífico. 7, né? China, Japão, Singapura, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e Tailândia. Então, tenta dividir 7 por 3, não existe um número real, então não é um número. Vai dar um restante, né? Vai ter um resto. Então, um dos grupos vai ficar com um elemento a mais, certo? Então, eu tenho um grupo com 3 elementos, outros 2 grupos com 2 elementos, ok? Perfeito. Posso também usar funções de agrupamento nas janelas, mas esse tópico eu vou falar na próxima aula, ok? Na próxima aula não, desculpa, no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, o que a gente testou ou o que a gente viu até aqui funciona no 2005 e 2008. Ok? Por favor, dúvidas, deixem embaixo nos comentários dos vídeos, ou podem colocar um comentário no meu blog, ou podem me contactar, não tem problema nenhum, tá? Fiquem absolutamente à vontade para me perguntar qualquer tipo de coisa. Abraço, pessoal. Obrigado pela paciência.